Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Voos e Versos. Eu estou muito feliz em estar aqui apresentando para vocês esse momento muito especial de conversa, né, onde a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o livro, conhecer mais da autora. E antes da gente começar, né, vou me apresentar. Eu me chamo Julia Amaro e vou estar aqui acompanhando com vocês até o final para a gente saber muito sobre um livro aqui que eu estou super interessada em conversar sobre. O livro que a gente vai conversar hoje é A Casa das Emoções, da autora Carolina Stange e da Natália Weber, que elas produziram juntas, né? Mas hoje a gente tá aqui só com a Carol. Eu e a Carol, a gente já tava conversando aqui nos bastidores, já viramos íntimas, Sim, né? com certeza. Já alinhamos aqui várias coisas que a gente quer bater nesse papo. E, Carol, antes da gente começar a conversar em si, né? Se apresenta pro pessoal, fala sobre você, pra eles te conhecerem também. Certo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina Stange, tenho 24 anos, moro em Pomerode, formada em psicologia, atualmente atuando na área, né? Sou recém-formada, me formei ano passado. E estamos aí nessa caminhada já de longa data com estágios e trabalho com crianças, né? Uma área que a gente gosta tanto, então é isso aí, estamos aí. Que legal, Carol. E como vocês viram, a Carol é psicóloga, né? Então, pelo Sim. assunto do livro, que vocês viram que é sobre emoções, já dá pra saber que o assunto vai ser bom, né? Sim. Principalmente se tratando de um livro infantil, né, Carol? Com A gente certeza. estava até conversando aqui sobre como isso é importante na atualidade, né? Tanto para as famílias como em escolas. E eu acho, pessoalmente, né, tendo muito contato através dos eventos educacionais que a gente participa, que é um tema que já precisava ser abordado antes, Sim. né, mas que hoje se viu a necessidade de se falar sobre. Com certeza. Mas pra gente começar, me fala um pouquinho por que você escolheu falar sobre esse assunto para crianças, por que você escolheu publicar esse livro, né, você é a Natália. Sim. Então, é uma história até engraçada. Eu e a Natália, a gente até hoje fica impressionada com a história desse livro, né? A gente teve uma proposta de uma professora, Ana Paula Mauricens, que nos jogou o desafio como turma, né? De fazer intervenções, então, com crianças, né? A gente estava aprendendo, a matéria era psicologia clínica, então a gente estava vendo sobre como lidar com crianças sobre emoções, né? Uma temática tão difícil de tratar, não só com crianças, com adultos também. E aí a proposta, então, era trazer um material que fosse diferente. Sim. E aí a Natália olhou pra mim e falou assim, Carol, nós duas apaixonadas por livro, vamos escrever um livro, então. Falei, olha, Natália, ilustrar eu não sei. Vai ter que ser contigo, a gente vai ter que fazer esse jogo dar certo. Sim. E a Nath super, e a gente escreveu, então, né, pra seguir essa proposta da professora. E aí a gente então teve que apresentar o material na turma. O livro, ele já desde o começo veio com essa proposta de ser lúdico e interativo, né? Sim. Ter essa interação da criança com os monstrinhos, né? Que é o recorte dos monstrinhos e usar no livro. Então sempre teve isso. E aí quando a gente apresentou o material pra turma no trabalho, o pessoal olhou e falou assim, publica esse livro. Por favor, porque a gente precisa dessa ferramenta em clínica, como pais, como educadores, a gente precisa desse livro para conseguir acessar as crianças da forma que é a linguagem delas. Então, a gente começou a correr atrás para publicar e achamos vocês. Ai, que legal. E, Carol, você falando dessa importância, né, que as pessoas da turma perceberam, do quanto é necessário conversar sobre esse assunto de forma lúdica e acessível, Sim. né? Porque não importa só saber falar sobre o assunto, né? Ou saber comunicar, entender da psicologia por trás das emoções, se você não sabe comunicar para as crianças. Sim. Né? E é muito difícil. Eu acredito, vendo assim de fora, que é uma missão difícil tanto para os pais, como também para os educadores e até mesmo para os psicólogos, né? Sim. Que às vezes estão enfrentando ali desafios específicos com a criança. Sim. E fala, cara, por que caminho eu sigo aqui? Né? De que forma eu posso trazer esse assunto para a criança de forma mais lúdica, acessível, que ela entenda? Sim. Né? O que vocês colocaram aqui no livro que foi para abordar esse assunto de forma mais lúdica, assim, na prática, né? Então, a própria divisão do livro, né, ela começa ali apresentando de uma forma simples e muito objetiva as emoções nos formatos dos monstrinhos também. A gente trouxe um pouco dessa ideia do divertidamente, né, que já estava em alta quando a gente escreveu. E aí, então, a apresentação e depois, que foi onde começa essa parte, né, a gente apresentou as emoções em contextos do cotidiano
cotidiano da criança, Sim, que né? legal. Do medo quando vê uma cobra, né? Que são coisas que isso, inclusive, gera polêmica entre as crianças, porque tem Aham. criança que olha pra mim e fala, tia, não, mas eu gosto muito de cobra. Eu falo, não, tudo bem. E aí a Tá tudo gente trabalha, tá certo. tudo certo, né? E aí vai nessa segunda parte, onde a gente apresenta dessa forma, trazendo pro cotidiano delas. Que E legal. aí o terceiro momento, que é a hora da criança se expressar. Que Aham. é aí essa questão do montar, recortar os monstrinhos ali no final das páginas, e deixar ele em palito de sorvete, de uma forma que Que fique atrativa para as legal. crianças, né? E Sim. que o responsável que está ali aplicando com elas consiga fazer com que ela interaja nas Uhum. páginas seguintes. Que daí nas páginas seguintes, na terceira parte do livro, então, vai trazer situações do cotidiano para ela falar, ela se expressar, Interessante. né? Ah, qual emoção você sente quando você sente o cheiro de uma roupa fedida, por exemplo? Aham. Ah, é o nojo. Então, e elas construírem isso com coisas cotidianas. Porque não adianta a gente abordar emoções. Ah, a alegria é quando, né, enfim, de uma forma adulta de Sim. abordar. A gente precisa abordar numa linguagem infantil. E quando a gente traz uma riqueza visual Uhum. e Criança também é muito visual, né? completamente. E os símbolos, né? Eles estão numa fase que a gente chama de fase simbólica também, ali dependendo da idade, que eles Hum, precisam do visual. entendi. Eles precisam ver. Então, o própria associação com as cores, né? Entra aí na questão da psicologia das cores, o porquê amarelo, vermelho e assim Que por diante, né? Que é todo interessante. um estudo nisso também, né? Mas, e também a forma de deixar eles se expressarem. Porque não Uhum. adianta eu só chegar para uma criança e falar: olha, querido, a alegria é isso. Uhum. O que é alegria? Quando você sente alegria? E ir trabalhando, né? Então, é uma construção. Trabalhar emoções com crianças é uma construção diária. Que legal, Diária. Carol. Nossa, você foi falando várias coisas, já fui pensando aqui em muita coisa, em muita dúvida que eu tenho. Eu vi que vocês utilizaram da ligação com o Divertidamente nas Sim, próprias cores utilizadas no livro, que eu acho que deve ter muito envolvimento com esse estudo das cores, né? sim. Tanto Uhum. nas que eles escolheram pro filme, como Sim, também pro livro, né? sim, E como isso é legal, porque o Divertidamente fez muito sucesso, sim, né? Fez muito sucesso e acho que ajudou muitas mães e pais e famílias, né, para abordar esse assunto, né? Acho que o livro sim, ele ajuda bastante nesse segmento. E até o livro, ele chamou muita atenção na Bienal do Rio. E eu acho que está sim, muito relacionado a isso, porque a com criança, certeza. ela vê, ela já lembra um pouquinho das cores, já se remete a uma memória afetiva que ela tem com o Sim. filme, né? Sim, Então foi uma abordagem muito interessante que vocês fizeram disso, sabe? sim, Porque gera também essa memória afetiva em relação ao material. com Né? Em certeza. relação a algo, eu já vi isso aqui em algum lugar. A criança não lembra, mas ela sabe, né, que vem de alguma Sim, coisa. E interessante falar até disso voltado mais para escolas, porque estando na Bienal, né, eu estive na Bienal do Rio agora que sim, aconteceu, e uma educadora estava falando comigo que hoje boa parte, né, 99% dos alunos têm pais divorciados ou sim. separados, né? Uhum. E a gente sabe que isso muitas vezes causa ali um momento de instabilidade emocionalmente para a criança, Uhum. né? E a necessidade de falar mais sobre isso, Sim. né? Não, com certeza. A gente já, né, vivenciando isso. Eu tenho mãe professora, então, Aham. e ainda por cima ela era professora da matéria socioemocional, então Nossa! ela vivia isso de muitos alunos trazerem para ela, né? E é exatamente isso. Então a gente vê crianças que estão inseridas em lares que. Infelizmente, pela tensão vivida, estão proporcionando emoções opostas, digamos assim, né? Sim. É aquela alegria de estar com o papai, alegria de estar com a mamãe, mas tristeza porque o papai e a mamãe não estão juntos. Então, esse contexto que a gente está vendo muito grande dentro da escola, né? Sim. E aí, quando a gente chega com o livro nas escolas, que eu já fiz várias vezes, principalmente em Pomerode, Blumenau também, Hora do Conto, Ai, que com o livro legal. nas escolas, Uhum. a gente trata isso porque os professores falam, nossa, que temática importante, né? E aí a gente trabalha com as crianças isso também. Às vezes, falar das emoções com esse professor, né? Com o Uhum. professor que a criança tenha a abertura. Porque não é só em casa que a criança vai falar e aprender sobre as emoções. Claro, inicialmente vai ser em casa, é no lar que ela vai aprender, né? Mas às vezes ela nem sente essa abertura, né? Às vezes Não, ela sente que em casa exato. ela não pode contar com ninguém. E com Exato. quem que essa criança vai contar, né? Exatamente. E aí trazer materiais que deixe mais fácil para o professor abordar essa temática, porque a gente entende também que às vezes a gente entra, eu já trabalhei em escola e já tiveram situações que você olha para a criança
você fala, poxa, eu preciso abordar isso com a criança. Sim. Eu percebo que algo não tá muito legal. Como eu vou fazer isso? E aí o livro vem como uma ferramenta de justamente acesso a essa criança. Então vamos trabalhar as situações do cotidiano, porque se ela começa e se sente à vontade de começar a expressar no pouco, no cotidiano, no que eu sinto quando eu ganho um presente de aniversário, e daí eles olham pra mim e falam, mas tia, quando eu ganho uma meia eu fico triste. Eu falo, tudo bem, querido, eu também fico triste. Acontece, todo mundo fica triste. Então, começa a fazer isso que a gente chama de muitas vezes quebra-gelo também. Que legal. Eu já usei esse livro com adolescente. Nossa, Que eu precisava, sério? sim, eu precisava acessar aquele adolescente e começar a falar sobre as emoções. E aí eu comecei, só que daí a gente já começa a lidar de uma forma diferente, né? Sim. Terminou o livro. Ah, foi fácil pra você falar, né? Porque o adolescente mesmo estava trazendo, não, foi fácil falar. Então tá bom, então agora vamos lá. E que situação você sente alegria e raiva junto? Aí para, daí ele pensa, e ele vai trabalhando, né? A gente em escolas ali em Pomerode, a gente sabe de professores que trabalharam a matéria socioemocional, colocando os monstrinhos no quadro, desenhando cada um e trabalhando com as crianças dessa forma. Professores de idiomas que pegam o livro em português, mas trabalham também por ser um livro simples. Sim. Acaba sendo simples, Acessível. acessível, exatamente. Acessível para ser tratado com qualquer idade e de várias formas também, porque eu não preciso ser uma professora de matéria socioemocional, não preciso ser a psicóloga. Sim. Eu posso ser uma mãe, eu posso ser uma matéria de português, uma professora de português que percebe que o aluno não tá muito bem, legal. ou até dos anos iniciais, uma professora regente que vê que precisa abordar uma bibliotecária. Que possa sentar e fazer essa hora do conto e esse momento com a criança. E de trazer as emoções. E às vezes é só trazer essa reflexão. Ser um lugar seguro onde a criança vai aprender e entender sobre o que ela está sentindo. Que é muito importante. Que entra no que você falou. Às vezes não é em casa. Sim. Não é em casa que essa criança encontra, né? Que legal, Carol. E você falando sobre isso, eu até relembrei aqui um pouquinho, né? Voltando mais sobre esses eventos educacionais que a gente participa, a gente acaba tendo muito contato com os educadores, né? A gente acaba falando com muitos educadores nos dias que a gente está no evento. E eu percebo que a gente coloca logo em chamada de atenção os assuntos mais atuais e mais relevantes, né? Sim. Emoções, sustentabilidade, autismo, TDAH, que a gente sabe que são assuntos que existe uma demanda de se conversar sobre em sala de aula. E eu logo percebo, tá um educador passando, aí quando ele vê um desses assuntos, o olhinho brilha, sabe? Aí ele vem no nosso stand, por que vocês colocaram isso aqui? Quero saber mais sobre isso, né? E aí a gente explica sobre o que a gente trabalha, o tipo de livro que a gente trabalha. E o educador, ele fica muito encantado. Sim. Porque ele sente a necessidade de conversar sobre esses assuntos, mas muitas vezes ele não tem um material para isso, né? E não sabe nem como abordar. Sim. Eu mesmo, quando eu relembro assim da minha infância, eu não lembro de algum momento em específico que foi abordado as emoções, Sim. né? Eu não sei se era por causa que a época era diferente, se teve uma mudança nisso. O que você sente em relação a isso? Até da psicologia, né? Adentrando mais nas escolas desde a infância. Sim, a gente vê que a psicologia, ela tá sendo muito mais presente, ganhando muito mais espaço. Legal. Né? Em várias áreas, né? Mas na área educacional, a gente vê isso com muita força, né? Tá vindo bastante. E na minha percepção do que eu já venho atendendo, né? Atendendo pais, atendendo crianças, foi uma época, até pouco tempo atrás, onde a emoção era calada. Com certeza. Então, assim, eu não posso expressar a tristeza. Eu não posso chorar. Por quê? Porque eu tenho que ser forte. Sim. Né? E onde tá a força? A força tá no chorar, justamente, né? Então, hoje em dia, às vezes, eu atendo pais que olham e falam, meu filho expressar emoção, não sei, sabe? Ou que não sabem ajudar o filho. Por quê? Porque meus pais eu não podia. Entendi. Imagina eu abrir com os meus pais, o que eu tava sentindo era nada. Entendi. O que eu estava sentindo era nada. Isso a gente escuta muito. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem isso muito forte. O que eu sinto importa. Sim. O que eu sinto precisa ser visto. O que eu sinto precisa ser entendido, compreendido. E eu vou fazer o quê com aquela emoção? Entendi. Então, isso tá vindo com muito mais força, com a quantidade de psicólogos, com a quantidade de programas, de livros, né? Programas de podcasts, enfim, que tá tornando mais acessível essa compreensão, Sim. né? Em todas as áreas. E a questão do autismo, do TDAH, tá sendo mais falado sobre isso. Com certeza. Né? E que é necessário, né? Com certeza. Quando eu falo com os educadores,
eu sempre comento, né, que às vezes eles falam especificamente do autismo e do TDAH. Eles falam, nossa, como hoje já é mais diagnosticado, né? Antes o aluno ele ficava ali em sala de aula, ninguém sabia o que ele tinha, se ele tinha, né, alguma questão. E agora, né, há mais diagnóstico, já sabe mais de sala de aula. Na minha sala eu tenho 4 alunos autistas, na minha sala eu tenho 6. E a necessidade de conversar e entender, não só para o aluno que tem o autismo, né, o TDAH, mas para os coleguinhas, Sim. que muitas vezes não têm essa consciência, né, não sabem como ou o que ou porque aquele coleguinha às vezes é um pouco diferente de mim. Sim. Então, existe essa importância de abordar mais a psicologia mesmo dentro das escolas. Sim, com certeza, sem dúvidas. E, Carol, eu vou abordar agora um tema polêmico. Diga. Como você falou dessa falta, né, de comunicação que existia em casa em relação aos sentimentos, algo que foi muito falado na internet nos últimos tempos foi sobre educação positiva. Sim. Né? A guerra que existe aí Sim. parental de como que é o certo, né? Caminhar para o lado mais de acolher as emoções, ou eu tenho que ser disciplina, mas saber acolher. Dentro da psicologia, e até usando, né, o livro da Casa das Emoções como referência, qual que você acha que é o caminho mais equilibrado em relação a tudo isso, né? Porque tem muitas opiniões, a internet está dividida, né? Não, com certeza. Com certeza são... para tudo a gente precisa primeiro sentar e aprender Sim. sobre o que a gente vai fazer. Perfeito. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, né? A forma como cada pai, cada mãe vai educar e ensinar seu filho é muito particular. Claro, a gente sabe que existem limites. Sim. Limites da disciplina, limites do liberar. Exatamente. Né? Então, assim, a ideia da psicologia positiva é legal? É legal, vamos ver como é que pode ser feito, né? A questão da acolher as emoções não é algo só da psicologia positiva, Sim. né? O acolher emoções é algo geral, né? Então, assim como para alguns vai funcionar uma psicologia, a forma da psicologia positiva, né? E os que eu vi, né? Os vídeos que eu vi na internet que tinha muito dessa guerra, era de muitos pais que viram superficialmente o que era psicologia Sim. positiva E começaram a aplicar. Aí, alguns não dá muito certo. Mas é culpa da psicologia positiva. Não, gente, calma aí. Qualquer coisa aplicada de uma forma em que eu não estude, não aprofunde como é que é feito isso, Sim. pode dar um problema. Então, essa é uma questão conscientização muito importante. muito importante, né? Eu vou querer educar meu filho, claro, existem livros, existem apoios, né? A gente fala que mãe muitas vezes tem o feeling, né? O feeling de mãe, o feeling de pai. Tem também, né? Porque a mãe olha pro filho que tá chorando e muitas vezes vai conseguir identificar. É manha, é fome, né? Enfim, essas questões assim, né? Mas quando se trata da educação de filhos, é muito difícil, porque você é muito rígido, duro, e no outro lado você é muito permissivo. Sim. A gente tem que entrar no meio termo sobre isso, né? E tem que ter esse cuidado, né, quando se trata de criança, porque a criança, a gente sempre fala sobre isso, né? A criança é como uma esponjinha, ela absorve. Então, quando a gente faz ela abraçar as emoções, e quando eu digo abraçar as emoções, eu não tô falando de um descontrole emocional. Mas a criança tem que entender o que ela tá sentindo. Sim. E ser ensinada do que ela faz com o que ela tá sentindo. Eu tô sentindo raiva, mas não é certo eu sair chutando todo mundo. Então eu vou ensinar a criança, né, como mãe, eu vou chegar pra criança, olha, o que você tá sentindo é raiva. Né? Tudo bem sentir a raiva. O que você vai fazer com essa raiva? Eu vou correr no parquinho. Corre no parquinho. Sabe? Então, são formas de lidar que você vai aprendendo. Mas ser pai e mãe, educador, psicólogo, não é fácil e é um eterno aprendizado. É por isso que eu falo. É um assunto polêmico, mas não há muita necessidade de julgamento, né? A gente vê essa guerra acontecendo na internet, mas achei muito boa a sua resposta, porque traz essa conscientização. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em dizer o que é certo ou errado, ali no que eu fiz superficialmente, ou que eu atuei superficialmente, ou no que eu mal conheço, né? Ao invés de estudar realmente, entender, ou o principal, buscar ajuda profissional. Com certeza, que é fundamental, e às vezes é isso, tem mães às vezes que já chegaram pra mim e falaram, Carol, tô com dificuldade de lidar com meu filho, eu não tô sabendo o que fazer, tentei tal forma, não deu certo. A gente olha e fala, procura ajuda profissional, procura um psicólogo pra você, pra te ajudar a lidar com essa situação, né? Então, e isso também tá sendo uma desconstrução, né? Porque a gente vem de um passado onde psicólogo é pra louco. E que veio desconstruindo. Que até
na adolescência era difícil, imagina na infância, começar desde a infância fazer terapia, Exatamente. né? Sim, e também pais aceitarem do tudo bem eu não nascer sabendo. Uhum, Tudo bem eu pedir ajuda para lidar com meu filho. E isso é uma questão fundamental e de autoconhecimento. E autoconhecimento das emoções também, né? com Das certeza. próprias emoções. Que legal, Carol. E falando agora mais um pouquinho das emoções e da Sim. utilização do livro em si, né? Uhum. Como é que é para você identificar e auxiliar as crianças, né, em relação às emoções, principalmente utilizando o livro como esse material? Como é que foi para você utilizar ele nas escolas, ou até mesmo em consultório, né? Qual foram as percepções que você tirou, ou até mesmo situações reais que impactaram, né, ali o trabalho do livro? Então, eu em escolas, na hora do conto que a gente faz, é muito legal ver a participação das crianças. Cada escola, às vezes, eu faço de uma forma diferente, dependendo da faixa etária também, Sim. para ser mais dinâmico, porque não dá para entregar um monstrinho para cada um. Então, às vezes, eu faço com lápis de cor, Aham. ergue o lápis de cor, né? E a gente vai dando um jeito. E é muito bacana ver que muitas escolas, como já estão trabalhando as emoções, Hum. não ficam cri-cri. Que Quando eu legal! pergunto, eles entendem, eles compreendem, eles dão respostas, né? Que às vezes eu até pego no pulo do gato, que a criança quer dar uma resposta diferente, né? Todo mundo falou que é alegria, a criança vai e ergue a raiva. Eu falo, tá, por que é raiva? Aham. Então a criança fica parada assim. E aí é legal, porque às vezes tem criança que conta, não, é raiva por causa disso, disso. E eu falei, bacana. É a percepção dela, né? Sim, e eu olho, e nesse momento é legal, porque dá a oportunidade de a gente olhar e falar, ó, vocês viram? O amiguinho sente diferente e tá tudo bem. Uhum. E isso também é uma conscientização muito legal que a gente acaba fazendo. Que é, eu sinto de uma forma, a mesma situação, o amiguinho sente de outra forma. E tá tudo bem. Sim. E a gente vai lidando, né? Que legal. E de impactos, a gente tem duas histórias lá no início do livro que nos marcaram muito. Uma psicóloga, se eu não me engano, ela era uma psicóloga ou era uma professora Sim. da PAI, que ela comprou o livro para usar. E aí ela tinha um aluno que ele tem o diagnóstico de autismo, e era uma situação de que ele é não verbal, então ele se expressa de inúmeras outras formas, né? Sim. E aí ela começou a usar o livro, né? Olha, e apresentou as emoções e foi trabalhando com ele com o livro. E com o passar do tempo, ele usava os monstrinhos para apontar o que ele sentia. Nossa. Ela perguntava, e aí o relato dela foi: eu entendi o que meu aluno sentia. Que Coisa que eu incrível. nunca tinha entendido antes. Então, esse pra gente foi um relato muito importante, porque criança é isso. Criança, às vezes, não sabe te falar. Sim. Criança não consegue expressar verbalmente como nós adultos conseguimos. E a gente Uhum. precisa dar ferramentas para elas poderem se expressar. Com certeza. E por isso também a importância dessa parte lúdica ali dos monstrinhos, né? E a outra situação foi um tio, aluno de psicologia, que comprou o livro para brincar com o sobrinho, porque o sobrinho tinha acabado de perder um avô. Nossa. E era uma pessoa muito importante para ele. E o menino tava muito fechado. Sim. Ninguém conseguia fazer ele falar, se expressar e tudo mais. E esse tio olhou e falou assim: foi emocionante, porque meu sobrinho, pela primeira vez em um tempo, desde que o avô tinha falecido, ele expressou as emoções. Nossa, Carol. Ele, né, pegou o monstrinho da tristeza e falou que o que ele estava sentindo era tristeza. E ele foi trabalhando com outras situações cotidianas e, né, e fora outros relatos de criança que ficava andando com o monstrinho pra cima e pra baixo, que daí Ia chegava e falava, mostrando. mamãe, e mostrava o monstrinho assim. Muito bom. E é uma forma deles se expressarem. E quando a gente dá essa oportunidade pra criança se expressar de uma forma, é claro que ela vai aprender a falar sobre os sentimentos. Sim. Ela vai, mas no tempo dela. Nossa. Né, com estímulos ela vai Uhum. conseguir. Então, isso que a gente queria fazer também com eles, né? E isso é feito dentro de casa e dentro da escola. Que lugar incrível que é a escola. A gente tem várias bibliotecas que tem o livro. Uhum. E que a criança às vezes pega, por ser parecido com Divertidamente, Sim. e dá uma oportunidade de trabalhar com tudo isso em casa, sabe? Ou Demais. bem isso, na própria escola, ou em outros ambientes também que tenha alguém que consiga dar uma ajudada nesse sentido, né? Que legal, Carol. Nossa, eu acho super impactante quando você explica, assim, como o livro pode ser utilizado em casos até mais sérios. Sim.
como a vivência do luto para a criança, Sim. que muitas vezes o pai e a mãe nunca imaginaram que fosse acontecer, ou como nunca pensaram como eles iam tratar desse assunto, e de Sim. repente se veem naquele momento onde eles precisam conversar com a criança. Porque a criança pode até ter um acompanhamento psicológico, Sim. mas ela precisa também ter com quem contar em casa, Sim, com né? certeza. O psicólogo você precisa continuar em casa, né? Sim. O psicólogo é uma parte, é uma ajuda, com certeza. Uhum. Mas você precisa ter o contraponto de em casa, Exato, né? porque senão a criança ela vai se sentir segura só com o psicólogo e em casa quem que vai acolher ela? É o que Exatamente. que o pai ou a mãe podem fazer para acolher aquela criança. Então Exatamente. ter um material que auxilia nisso é muito importante. Com Um certeza. material onde o pai e a mãe eles conseguem ter aquela segurança. Ok, isso aqui foi um material desenvolvido. Eu sei que isso aqui pode ser utilizado e Uhum. que eu vou estar falando da forma correta com o meu filho sobre os Sim. sentimentos, sobre as emoções. Porque como a gente mesmo conversou, para uma geração gerações anteriores, na verdade, que nunca teve esse contato Uhum. da infância, como é que eu entrego algo que eu nunca recebi? Com Como é que eu certeza. faço, né? Sim. Eu não sou mãe ainda, mas eu me questiono isso, né? Como Sim. é que a gente vai como é que eu vou fazer para abordar coisas que nunca abordaram comigo na Sim. infância? Então é uma missão difícil. Com certeza. E assim, por isso que essa questão, quando a gente entra nessa questão da educação, gente, educação é uma coisa muito difícil. Com certeza. Não é fácil. E existem coisas que as crianças, as novas gerações vão trazer, que a minha geração, meu filho, quando nascer, não vai ter a mesma vivência Uhum. que eu tive na infância. Então eu vou ter que saber administrar tudo isso também, né? E uma coisa importante também é, a gente uma vez, a gente fez uma brincadeira de levar esse livro para adultos. E aí, Nossa, me era uma conta isso. roda, não, era Ah. uma roda de amigos, assim, Uhum. bem tranquilo, Uhum. descontraído. Aí a galera começou a ler o livro, nossa, mas eu não sei, né? E começou a pensar. Daí Meu você fica tipo Deus. assim, aí até a gente saiu a brincadeira, né? Não, esse livro é de todas as idades, se pergunta de todas as idades. Se der um adulto, para um adulto, ele vai dar um jeito de fazer um bom uso também. Porque é isso. E eu acho que o fundamental também, que é o que eu falei ali no começo, é o monstrinho do medo foi o mais fácil de fazer. Sim. Porque eu tenho pavor de cobra. Então, quando a Natália Ah, falou o medo, o que que a gente faz o medo? Cobra. Cobra. Simples pra mim. assim. Cobra. É isso aí. E aí, e ela também, né? Também. Uhum. Então, pensando. Aí, a gente, numa das primeiras escolas que a gente foi, a criança olhou e falou: Tia, mas eu fico feliz, eu acho linda a cobra, um animal tão legal. Eu falei: Lindo. Que bom! Pra você. Pra você! E é muito engraçado porque eles também olham daí pro adulto, porque aí eu fiz questão de olhar pra eles e falei: que legal, eu sinto medo. Uhum. A tia sente medo. Uhum. Como eu, ela sente medo. Sim. Então isso é muito legal. E esse respeito do. Ah, às vezes a criança, a brincadeira da meia, do eu não gosto, eu fico triste quando eu ganho meia de presente de aniversário. A criança ter a abertura e poder trazer, que é uma emoção diferente Sim. do que o pai espera, né? Então a gente sempre toma muito cuidado e quando a gente consegue conversar com os pais e com os educadores, é assim, não invalide a resposta da criança no sentido de corrigir. Sim. Não, você devia com roupa fedida sentir nojo. Por quê? Porque talvez essa roupa fedida, na cabecinha da criança, ela faça uma associação com o momento feliz que ela teve de jogar futebol com os amiguinhos, e ela vai Uhum. falar que é alegria. Porque na cabecinha dela, ela vai ter lembrado de quando ela jogou futebol. Faz muito sentido. Então é importante a gente também trabalhar, e por isso também trabalha com as nossas emoções, porque Que entra muito legal. em conflito, né? Que legal, Carol. Agora você me trouxe um assunto ainda mais interessante. É o quanto as emoções, elas podem ser diferentes para cada pessoa, a depender de uma situação, e quanto uma mesma situação, ela pode trazer diferentes emoções para a criança. Sim, Que é uma coisa que às vezes é muito confuso na cabeça delas, sim, né? Tá, mas aqui, o que que será que eu tô sentindo? Às vezes é mais de uma emoção. sim, Como é que sim. será que funciona isso dentro da cabeça da criança? Ela compreender que às vezes ela pode sentir raiva e tristeza ao mesmo tempo, às vezes ela pode estar com medo e alegria, né? Uma Sim. coisa muito boa vai acontecer. Sim, Então eu tô com medo, mas eu também tô alegre. sim. Como é que funciona isso, né? Então, essa questão é muito o trabalhar com a criança, né? Sim. Porque a criança, ela ainda muitas vezes não consegue nomear o que ela sente. Sim. Muitas vezes, dependendo da idade, né? Ou até às vezes o mais velho ainda tem essa dificuldade. Mas ela fica essa coisa do, eu não sei o que eu tô sentindo, eu só sei que eu quero chorar. Aham. E aí parte do adulto responsável para quem ela se expressou ajudar essa criança. Tá, você tem vontade de chorar? Sim. É tristeza?
É medo? Vamos lá. Uhum. E ir trabalhando com a criança para ela começar a entender, né? Porque uma criança dificilmente vai chegar pra gente e vai falar que a alegria é o medo. Ela Aham. vai estar completamente encolhida atrás das tuas pernas e ao mesmo tempo ela vai estar correndo em volta de você achando incrível. E ela não Sim. vai estar entendendo o que tá acontecendo. Uhum. Mas sentar e falar assim, tá vendo? Né? Isso que você tá sentindo é medo, né? Como é que é? E aí trabalhar, como é que você tá se sentindo? O coração tá acelerado? Você tá Uhum. com dor de barriga? Né? Trabalhar com coisas básicas e ir construindo. Porque essa fase da infância, gente, é uma fase fundamental na vida do ser humano. Sim. A gente imagina que não muitas vezes, né? Mas é precioso pra caramba, desde o bebezinho, de sair da gestação até, né, até a vida adulta, na verdade, né? Mas Aham. falando especificamente da infância, é um momento de educação, de construção, de desenvolvimento, então precisa ser ensinado. O Com que é certeza. isso? Né? Porque é aquela angústia. E aí eu fico pensando, gente, eu como adulto não sei nomear muitas das emoções que eu sinto. Às vezes eu vou descobrir 3 dias depois que Sim. o que me fez chorar, que nem uma condenada, era medo. Sim. E acontece. E isso é trabalhado durante a vida, né? Com certeza, Carol. E quando você fala sobre isso, vai me remetendo até sobre o último tópico que você falou, que foi da vida adulta, né? Que, na verdade, falando assim numa visão bem superficial, nós adultos somos crianças feridas, né? É a verdade. Somos adultos que estamos lidando o tempo todo com novas emoções, né? Novas coisas acontecendo. Às vezes um desenvolvimento dentro da carreira, um filho, um casamento, uma pessoa que você está conhecendo. São muitas coisas novas o tempo todo na vida Sim. adulta. E até dificuldades, Sim. né? Financeiras, emocionais, de mudança de vida. Sim. E aí, nós somos adultos que nós temos que aprender a lidar com todas essas emoções que a gente não sabe nomear. Não. Porque a gente é aquela criança ferida. Sim. Né? E a gente vê isso muito refletido na sociedade hoje, né? Com Nos certeza. adultos, até mesmo dentro das próprias empresas, das famílias, adultos que muitas vezes estão confusos, né? Com o que eles estão sentindo e não sabem nomear e às vezes até refletem isso na outra pessoa. Com certeza, isso é um problema. Ah, eu tô sentindo medo, aí eu fico retraído. Tô me sentindo ameaçado, aí eu sou mais agressivo com a pessoa porque eu tô sentindo que ela tá me ameaçando, mas não consigo identificar que eu que tô com medo. Sim, Né? sim. E isso acontece muito. Então aí é a importância de falar sobre isso desde cedo. Com certeza. E o autoconhecimento, né? Nunca é tarde pra eu me Sim. conhecer. E querer me conhecer é aquela coisa do não negar a minha emoção. Sim. Né? Eu preciso tomar cuidado com a Uhum. forma como eu expresso. Sim. O que eu vou fazer. Não vou sair correndo aí gritando do que eu sinto. É bem isso. Mas ter esse tempo pra si, né? Sim. O que eu tô sentindo? Uhum. O que é isso? O que me fez pensar? Como me fez agir? E isso a gente vai passar a vida inteira fazendo. Com certeza. Porque sempre vão ser coisas novas. Sim. Que vão trazer novos sentimentos, novas sensações. Com certeza. Né? Que legal, Carol. Agora vamos falar mais um pouco sobre o livro. Sim. Que eu tô curiosa, né? Posso mostrar um pouquinho por dentro? Com certeza. Né? Eu vou mostrar aqui as ilustrações que a Natália fez. Sim, né? Ficaram lindas. arrasou, ela é Vou mostrar um maravilhosa. pouco pro pessoal poder dar uma olhada. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu passar aqui. Aqui a gente vê uma delas, né, já sendo apresentada. A gente vê cada uma das emoções sendo apresentadas no começo do livro. Sim. Fala um pouquinho como é que foi para vocês o processo criativo, né, desenvolver cada uma das ilustrações, à medida que vocês iam vendo o livro se desenvolvendo, transparecer essa parte da informação através do lúdico, né, do material. Sim, então, a ideia da ilustração com certeza foi algo fundamental e foi onde o livro começou, na verdade, né? Porque Natália, super inspirada, vamos lá, Carol, eu vou construindo. Eu falei, isso aí, amiga, vamos construindo. E aí ela ia tirando print da tela e me mandando. Ah, o que você achou? O que você achou? Não, faz de tal forma, faz de tal forma. E a gente foi juntas construindo, né? E à medida que a gente ia construindo as cenas, as situações, a apresentação dos monstrinhos, a gente ia colocando a fala embaixo, a frase, o que ia ser, como é que ia ser, né? E aí a gente foi vendo justamente essa importância. E abre o livro, é bem isso, é o básico, essa é a alegria, ela é da cor amarela. Pra fazer uma representação simbólica pra criança, né? Alegria, cor amarela, tá. É a raiva, é a cor vermelha. Então é algo muito simples, muito acessível, é muito tranquilo, né? Cor
emoção, você vai associando, ajuda a criança a fazer uma associação na cabeça dela, né? E aí a gente foi fazendo essa primeira parte, a segunda parte, a gente precisa trazer exemplos práticos. Sim. Né? E aí foi a parte difícil que a gente começou, ai amiga, vai lá, quando que você sente alegria? Começou a refletir, né? Sim, aí a gente começou uma reflexão e a gente tinha pouco tempo pra fazer isso, Sim. né? A gente tinha, se eu não me engano, um mês e Nossa. pouquinho pra fazer esse projeto, né? Saíram projetos incríveis nessa matéria, né? Que legal. E o nosso foi o campeão, foi o mais votado, Ai, foi bem incrível. legal. Sim. Mas, então a gente teve esse pouco tempo e a Natália aqui, na inspiração, eu falei, nossa, maravilhosa, é isso aí, continue assim. Aham. E aí a gente, então, como é que a gente vai trazer? E aí a gente tomou muito cuidado com os exemplos que a gente ia Sim. trazer, né? Existiam coisas, e aí para o pessoal também entender melhor o porquê de alguns exemplos, um dos objetivos era, inclusive, entender a emoção que a criança sentia quando ela ficava sozinha em casa. Era uma situação Nossa. hipotética lá que a professora tinha trazido. Então, como a criança se sente quando ela está em casa. Isso é muito importante. Sim, no exemplo, ela traz a tristeza. Mas depois ela deixa aberto para a criança responder. Né? Na terceira parte do livro, fica aberto para a criança responder como é que ela se sente. Então, a gente trouxe situações de cotidiano, a gente trouxe até uma situação de sala de aula, que a gente até tomou cuidado, né? De colocar quando o professor chama a atenção, né? Pra ficar, pra dar pra enquadrar também em diversas faixas etárias, né? Mas justamente isso, como eu me sinto na escola, no contexto de sala de aula, como eu me sinto, né? E isso ajuda até numa questão de a gente parando para refletir quando a gente foi montando, Sim. né? A gente precisa desse mapeamento. Uhum. A gente precisa entender. Porque talvez uma criança que responda algo muito ponto fora de curva em algumas situações, né? Por que você fica com raiva quando você fica sozinho em casa? Não, normalmente não é o que uma criança responde. O Sim. porquê? E aí trabalhar aquilo com a criança. Entendi. O que você sente quando o professor chama atenção? A alegria. Uhum. Por quê? Né? O questionar, não o falar não, você tá errado com a sua emoção, Sim. não, tomar esse cuidado, mas trabalhar com ela o porquê. E aí a gente chegou nessa terceira parte e falou, é isso, a gente quer mapear. Que legal. A gente quer mapear e ver se a gente pode abrir uma oportunidade de trabalhar e entender situações também. Situações de casa, situações da escola, situações de diversos lugares, né? Tanto que às vezes a gente continua. Acabou as páginas e a gente tá em tal lugar. Como é que você se sente? Exatamente. Né? Qual aparece? Porque o livro é um ponto de partida, Com né? Para certeza. começar o assunto que ele pode ainda dar continuidade por muito tempo, Sim. né? Ali tem os exemplos iniciais, as perguntas iniciais, para se dar continuidade realmente Exatamente. na conversa com a criança, né? Sim. Isso é muito legal. E como é que foi para vocês, Carol, o momento que vocês perceberam que o livro deixou de ser um projeto de faculdade e vocês falaram, agora é de verdade, isso aqui vai ser um livro, a gente vai tacar isso aqui pra frente? Esse momento foi muito engraçado, porque a gente ficou nessa é um projeto da faculdade por bastante tempo. A gente já tinha vendido para várias escolas. Uhum. O exemplar que era assim, era simples, era uma gráfica perto de casa, que tinha feito impressão e tudo mais, a gente montando à mão. Eu e a minha mãe, a gente ficou um tempão recortando os monstrinhos, fazendo um monstrinho, fazendo de uma forma diferente, né? Com a asinha, a gente quis fazer de uma forma diferente para que esse processo seja entre o pai ou o responsável e a criança, né? Sim. Dela construir da forma como ela quiser, mas originalmente era para entregar já pronto, né? Então, às vezes, a gente ficou... Eu lembro de um dia que minha avó e meu avô ficaram colando o velcro comigo nos monstrinhos. E aí, nessa fase, a gente ainda tava... A gente vendeu 50, 60 unidades do livro, mas foram para escolas perto. Sim. Né? Mas, legal, tá bom. E aí a gente mandou para editoras, e aí a gente mandou para 2 editoras. Uma outra que eu não lembro, foi a nossa professora que nos ajudou, e para vocês. E aí quando a gente recebeu o retorno de que existia intenção e que gostaram da ideia, que queriam publicar, a gente olhou e falou, caramba... Aonde a gente chegou, que legal, que incrível. E ali caiu a ficha. Ali a gente olhou e falou, não é mais um projeto da faculdade. Que legal, Carol. E eu fico bem emocionada, assim, né? Que eu tenho esse envolvimento bem forte com os autores já há bastante tempo aqui, né? E ver todo o por trás, até chegar por fim
para ser enviado para avaliação, às vezes as pessoas, elas estão em casa e elas estão ali trabalhando o livro com a criança e elas não têm ideia, né? Aquele pai, aquela mãe, aquele educador, de como é que foi para aquele livro chegar até ali. Né? Todo o processo criativo envolvido, você fazendo lá manualmente, existe toda uma história, né, criativa por trás do livro chegar naquele momento final. Então isso é muito bonito, né? Porque é uma jornada que vocês passaram e que hoje vocês vão ir colhendo esses frutos. Né? O livro ele vai alcançando lugares maiores, às vezes aquilo que chegava ali só numa região da sua cidade, agora ele está conseguindo alcançar mais lugares. Imagina, ele estava na Bienal do Rio de Janeiro. Saiu aqui de Pomerode e vai lá para a Bienal do Rio. É um sonho. Uma educadora que está lá, que vê o livro, que se interessa, às vezes coloca na mão da pessoa certa e chega ali numa venda em grande quantidade. Né? A gente sabe que o livro ele precisa chegar nas mãos certas. E é muito interessante a gente ver esse crescimento da vida dos autores. E é muito especial, né? Ver também como é que foi todo esse processo criativo. E no processo também, uma coisa que eu acho muito interessante de comentar é que passou na mão de vários educadores também, né? Sim. Tanto professores da faculdade de psicologia, a gente teve o prazer e o orgulho, a alegria de ter vários professores comprando e usando com seus filhos e relatos de, minha filha amou o livro. A gente até hoje tem uma professora que às vezes posta no Instagram e fala, não, ela ama o livro. Mas a gente também teve professores que tiveram esses livros em mãos e que usaram com seus filhos. E a gente teve também essa sensibilidade do eu não vou publicar um material e tudo mais antes de ouvir mães, educadores e psicólogos. Então a gente tomou esse cuidado também. A gente já sentou com psicólogas fora da faculdade também para conversar sobre esse livro, Perfeito. né? Até por trabalhar também, e aí a gente entrava em outro tópico, que é a questão do trabalhar os monstrinhos com as crianças, né? Então, assim, a gente teve esse cuidado que também foi emocionante. Que legal. Foi emocionante ver professores olhando, professores de outras matérias, professores regentes de turma, olhando e falando... Que bacana, você me deu uma ferramenta para eu trabalhar as emoções de uma forma muito show com as crianças. Que legal. Então, isso também foi muito legal. Que interessante, Carol. E como é que foi para vocês o processo de produção do livro? Que aí entra toda uma nova etapa, né? Porque às vezes as pessoas acham, pronto, o texto ficou finalizado, aí entrega a ilustração o texto, ele chega lá no momento final, ele tá pronto, assim, desse jeito. E não é. Assim... Se fosse assim, todo mundo fazia, né? Se fosse assim, então a gente sabe que é um processo que envolve muitas etapas, muitos profissionais, que é um processo muito emocionante para os autores e também muito decisivo, né? Às vezes vocês estão aprovando algumas coisas, vai e volta o livro. Como é que foi para vocês todo esse processo de produção? Assim, sendo bem sincera, é um processo que a gente não tem nem noção. É um processo que a gente não tem nem noção até a gente fazer a primeira vez. A minha parte da Nath, que era colocar a criatividade no papel e articular com toda a proposta que tinha sido feita, foi show, foi tranquilo, foi divertido, foi muito legal. Até chegar numa parte que chegava e falava, não, está diagramado errado. Eu falei, gente, eu não sei nem o que é isso. Então, o que é diagramação? Exatamente. Daí, não, tem que ser o recorte certo. Então, tá bom, então vamos lá. Aí a Nath começou a fazer, aí, tadinha, a Nath levou um tempo pra conseguir colocar nos moldes certos, né? Daí ela já tinha mais afinidades com tecnologia e conseguia. Aí, beleza, essa parte aí foi. Aí a gente foi pra questão do próprio português. Que também era uma coisa que a gente não se dá conta. A gente tá ali na animação da criatividade, deixa fluir. E aí a gente olhou e falou assim, calma, antes temos que passar. Aí eu levei para uma professora de português que já fazia um trabalho de revisão de texto, que inclusive, sou eternamente grata a ela, porque a filha dela também foi minha cobaia, que foi uma das primeiras crianças para quem eu li o livro e foi incrível, eu tenho um carinho enorme por ela. Foi minha professora de português, eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Daí ela deu uma olhada e a gente fez questão, a gente queria muito ter uma linguagem acessível. Perfeito. Então a gente também teve que ponderar, isso também foi difícil. Porque as pessoas acham que revisão é só alterar o que está incorreto, né? A gramática é incorreta, mas não é isso. Não. Ser um livro bem revisado, um livro bem feito, a escrita é um livro onde está acessível a informação. Está não só correto gramaticalmente, mas está escrito de forma que seja
gostoso de ler o Sim. livro, né? Sim. Seja para o público infantil até para o público adulto. Exatamente. Às vezes a gente lê um livro que a gente olha, não tô entendendo nada, deixa eu ler de novo, Sim. né? Então quando a escrita tá bem feita, isso importa também. Sim, exatamente, ainda mais para acessar o público que a gente queria, a gente precisava ter esse cuidado, né? Então, de não usar uma linguagem muito rebuscada, Sim. né? Então, enfim, e aí quando foi pra editora... Aí a gente realmente descobriu coisas que não existiam. Aí a gente, tudo bem, a gente confia, vamos deixar. Né? Daí vinha o retorno, porque faltou isso, faltou aquilo. Eu falo, nem tinha me dado conta que precisava, assim, porque a gente não estava inserida nesse mundo da produção profissional. E são muitos detalhes. Muitos detalhes. Então, assim, ter a ajuda da editora também foi algo fundamental, porque nos ajudou a ter algo completo. Sim. Né? Aquele materialzinho, o original, não tinha, né, o que a gente chama de orelha do livro. Não tinha prefácio, não tinha essas coisas, né? Porque a gente fez algo simples, algo... Sim. E aí, ver o livro na forma como tá, e só tomou por causa de todo esse processo. Sim. Que é um processo demorado. A gente achou que ia ser assim, 2 meses, tá pronto. Acabou, já passou. Sim, porque a gente não imagina realmente, né? Mas é um trabalho lindo e é um trabalho incrível. Que legal. E se você fosse escrever uma continuação, Carol? Isso é algo que tá nos planos, ou tô indo longe demais? Como é que vocês estão atualmente sobre isso? Então, a gente tá, cada uma trabalhando numa área, né? A Nath tá mais no empresarial, eu tô mais, enfim, atendendo mais assistência, né? Na assistência social. Então, como cada uma tá num canto, a gente acaba não conversando mais sobre isso. Quando a gente lançou o livro, logo depois, estava muito em alta essa questão do trabalhar com as crianças sobre o autismo mesmo, alguns sintomas do autismo. Então, a gente começou a pensar algo nesse sentido, né? O trabalhar como eu me sinto com barulhos altos, né? E muito trazer legal. algo muito parecido. Já as crianças, que a gente faz a hora do conto, eles olham e falam, tia, o 2, passou a ansiedade, o tédio. Muito bom. Então, que são os divertidamente 2 também, são as emoções que vão surgindo, né? Exatamente. Então, assim, existe talvez um plano futuro, eu acho que tanto eu quanto a Natália, a gente não exclui, né? Mas, provavelmente ficará mais pra frente, porque agora a gente tá administrando algumas coisas. Estão administrando. E também pro livro crescer, né? Existe o tempo do livro desenvolver no mercado, e tudo, pra depois pensar numa continuação, né? Sim. Mas que legal, Carol, eu acho super importante te bater esse papo e, nossa, o quanto eu aprendi aqui com você, né? Porque às vezes a gente tem algumas percepções superficiais e é tão bom poder ouvir de alguém que entende desse assunto, que consegue explicar, até trabalhando ali na prática, como é que funciona realmente. E eu tenho certeza que acaba também auxiliando muitos pais e mães que estão em casa. Porque às vezes eles compram um livro e quando a mãe, o pai, o educador não tem qualquer contato com o autor, ele pode usar aquele livro como ele achar. Sim. Mas quando ele consegue ter algum contato, saber qual é a voz por trás daquele livro, ele consegue... E até mesmo, dando uma dica agora, o autor nacional, ele é muito mais acessível, muitas vezes, do que um autor do exterior. Com certeza. Né? Às vezes você consegue localizar o autor no Instagram. Sim. E você pode chamar e falar, olha, meu filho gostou disso, ou daquilo, ele perguntou isso. Então, esse apoio ao autor nacional também é muito importante. E é incrível, e são ideias pro futuro também, né? É muito legal, né? Essa coisa do, nossa, meu filho gostou de tal coisa. Já liga um alerta, legal, bom saber. Então, na próxima vez, a gente já pode fazer de uma outra forma. Então, para a construção do autor, isso também é incrível. E ter esse retorno, né? A gente, no começo, buscava ainda mais, depois a gente acabou não conseguindo tanto, esse retorno. A gente queria muito ouvir essas crianças, esses pais, esses professores, esses psicólogos, né? Que foi principalmente o público que a gente alcançou. Claro que a gente alcançou outras pessoas, né? Mas o público especificamente, E ter esse retorno deles sempre foi muito importante. Porque sempre fez a gente trazer um material novo, né? O nosso Instagram não tem muita coisa, mas, por exemplo, quando a gente publicou o livro, a gente fez questão de falar, você pode fazer os monstrinhos com palitinho de sorvete, né? E fazer esses materiais e trazer também vídeos nossos explicando algumas coisas. Então, isso é muito legal quando a gente tem esse retorno, porque a gente pode também
produzir mais coisa. Que legal, Carol. Olha, eu tô muito feliz que você veio aqui hoje, ter esse Também momento com a estou. gente de bate-papo. Eu nem vi o tempo passar. Eu também não. Foi realmente algo mesmo muito prazeroso, né? A gente Muito. poder conversar, entender mais sobre o assunto. Sim. E a psicologia, ela é algo muito atual, ela tá cada vez mais inserida dentro das escolas, Sim. né? A gente percebe Sim. isso. Eu, né, tendo esse contato com os educadores, eu vejo que é algo muito diferente do que era a escola pra mim. Imagina para gerações anteriores, né? Uhum. Então a gente vê que tá caminhando para algo Tá. novo, Tá. né? Qual que é a sua certeza. percepção disso também, assim, pra gente ir pra um caminho aqui final? Eu acho que assim, era algo muito importante que já estava na hora de acontecer, Uhum, com certeza, e ver que tá indo, né? sim. Algumas vezes em passo de formiguinha em alguns Aham. quesitos, né? Mas a gente entende também que é um mundo novo para muita gente, é Sim. bem isso. São, às vezes, adultos que estão tendo que falar sobre isso pela Uhum, primeira vez. sim. Então, é muito legal ver que isso está se desenvolvendo Uhum, e que isso está caminhando para ficar cada dia mais presente, né, na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida da população em geral. com Porque quando certeza. a gente acessa a escola, e isso é muito importante, quando a gente acessa a escola, a gente não acessa só aquela criança. A Uhum, gente está acessando a criança, o pai, a mãe, os avós, a gente está uhum, alcançando muito mais do que aquela sim. criança. Então, é muito importante ver que num ambiente seguro, Com né, que é para certeza. ser um ambiente de segurança, um ambiente onde é para ser de aprendizado, está Uhum, sendo, né, ensinado também essa questão emocional. Não está sim. sendo só ensinada a matemática e o português, que também são muito importantes, e as outras matérias, né, que são fundamentais também. Com certeza. Mas está sendo trabalhado também a questão socioemocional, a questão, Sim. né, do eu, do Uhum. individual, do eu me entender, do eu me conhecer. Então é lindo ver esse legal, processo Carol. indo, né? Que legal, Carol. E concordo com você que é muito importante. Às vezes parece passo de formiguinha, até por essa desinformação que a gente vê na internet. Sim. Muitas Sim. brigas, né? Como que nem a gente Sim. conversou aqui sobre. Eu até vejo alguns relatos pessoais, eu tenho amigas que são mães, que às vezes elas falam, o filho tá com 1 ano. Aí eles falam, eu fiz isso, isso e isso, eu segui esse caminho. Aí quando eu vou visitar, a criança tá com 1 ano e 6 meses, tá com 2, 3, já mudou. Aí ela, eu não faço mais isso aqui eu vi que tá errado. Então é muita informação, né? Porque é muita inovação o tempo todo, né? Sim. Hoje a internet ela disponibiliza assuntos relevantes da psicologia com muita mais facilidade, mas também falta essa conscientização. Que eu acho que é para onde a gente está caminhando, para um lugar mais consciente, Sim. onde eu entendo sobre o assunto, antes de eu ir abordando de qualquer forma e mudando as abordagens com o meu próprio filho, né? Que não é um boneco. Exatamente. É algo que é um espaço de consciência que a gente está caminhando e que a literatura contribui muito para Com isso. certeza. Né? Porque a literatura, ela tem esse poder de se desconectar também um pouco das telas, que é um lugar que a gente está caminhando mais também. Até agora, com a proibição dos celulares em sala de aula, acho que deve ter mudado bastante, né, a vida das crianças, dos adolescentes. Então, acho que a gente está voltando mais para esse caminho do livro, né, incentivar a literatura desde a infância. Com certeza. E é fundamental, né? Ler é onde o conhecimento entra enfim, e ver uma criança interessada por ler faz um adulto também interessado, Com certeza. né? Porque a criança vai chegar com o assunto. Pro professor, pro papai, pra mamãe, Então o adulto vai olhar e opa, eu vou ter que estudar mais sobre isso, né? E isso é uma coisa que a literatura faz de uma forma sem igual. Que legal, Carol. Olha, eu gostei muito de te conhecer, de bater esse papo. Se você pudesse deixar um recado final para todo mundo que está acompanhando de casa. Aprendam, gente. Aprendam sobre suas próprias emoções. Se conheçam, dediquem esse tempo para vocês, mas dediquem esse tempo também para as crianças. Para ensinar eles a se conhecerem e que eles cresçam adultos que se desenvolvem, né, cognitivamente, emocionalmente, de todas as formas, fisicamente, de todas as formas possíveis, mas sempre conscientes de quem eles são e do que eles estão sentindo, né? Isso é um recado que a gente deixa aí para todos, né? Independente de quem seja, escola, pai, mãe, independente de quem for. Com certeza. E para todo mundo que tá aí de casa, né? Não perca a oportunidade de adquirir o seu, A Casa das Emoções. Ele tá disponível nos principais marketplaces do Brasil. Pode chamar também no Instagram da editora, chamar a Carol, que a gente envia o link se você quiser comprar. É uma oportunidade de você utilizar esse livro em casa, né? Com seu filho. Até mesmo às vezes não com o filho, né? Com algum familiar. Às vezes tem um primo, um tio que tem alguma criança e fala, nossa, tem aqui um livro para indicar para você.
né? Às vezes Bem vai isso. ajudar até em uma situação que algum familiar está passando. Exatamente. E até para as escolas, né? Secretaria de Educação, a Sim. gente tem um trabalho aqui bem desenvolvido em relação a trabalhar o livro dentro das escolas. A gente Sim. consegue atender ali demandas diferentes das escolas para a questão dos exemplares. Então, assim, não fica só com o que a gente falou aqui, né? Exatamente. Tenha a oportunidade de ter esse livro com você, que com certeza vai fazer muita diferença, É isso né? aí. Carol, muito obrigada. Tô Obrigada, muito Júlia. feliz. Eu amei esse Também. papo. E quero agradecer mesmo a sua presença, de ter vindo aqui e ter conversado com a gente. Obrigada Tá? a vocês pela oportunidade. E quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aí de casa, Sim. né? Um dos nossos primeiros podcasts do Voos e Versos. E com certeza o primeiro de muitos, né? Que a gente quer compartilhar sobre literatura, compartilhar tudo que fez essa literatura ser desenvolvida. E a gente ainda tem muito para caminhar junto pela frente, né? Muito Sim. obrigada. Obrigada.